Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Verso 49, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Do 50 até o 52, vamos juntos? Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas. Tendo chegado à casa, e todos e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Irmãos, eu agradeço a Deus pela vida da igreja, que enquanto a gente pediu, enquanto a gente compartilhou aqui o pedido de oração em favor da nossa irmã Luzia, a igreja abraçou a causa, a igreja orou, a igreja pediu ao Senhor, mas como Cláudia colocou no grupo da União Feminina e eu coloquei no grupo da igreja, aprove o Senhor ontem, final da tarde, recolher a irmã para a mansão celestial, e hoje à tarde, 4 horas da tarde, lá no cemitério da ilha de Guaratiba, foi o sepultamento da irmã Luzia. O céu ganhou e nós aqui perdemos. Perdemos aqui uma irmã em Cristo, uma serva do Senhor, muito amiga, muito companheira, gente que trabalhou conosco na causa do reino durante alguns anos e tanto mais trabalhou antes da gente conhecê-la e depois que nós viemos para cá. E Luzia, como muitos nossos aqui, era daquelas irmãs que, pelo menos assim de memória rápida, pastor Bernardino foi pastor dela, eu fui pastor dela, pastor Nilson foi pastor dela, pastor Luciano Serenado foi pastor dela e pastor Cristiano. Tem mais do que 5 na história dela, mas os que eu lembro são esses. Dos 5, que do Bernardino para cá, todos os pastores unânimes em dizer que aquela irmã era uma irmã que contribuiu muito com a pregação do Evangelho, que contribuiu muito com a igreja e que no meio da família foi uma serva do Senhor que instruiu os filhos, que ajudou o marido, que foi a bênção que foi. Então, para a gente fica essa tristeza. Fala para a Shopee aí que eu não vou comprar nada na Shopee. Toda hora a Shopee está falando aí, Shopee, já não vou comprar nada na Shopee. Baixa essa labachura aí, crente. Esses avisos de aplicativo é assim, né? Para chamar a atenção, toda hora vai te chamar aí. Não falar assim, Shopee, agora é a hora do culto, esquece agora, tá bom? Mas, por isso, amado, a nossa tristeza, e ao mesmo tempo não estava mais no pulmão, já estava no outro órgão, enfim, o negócio foi difícil, mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje, o filho dela, que alguns aqui conhecem, o Honório, ontem, quando eu falei com ele por telefone, ele falou: pastor, nós pedimos a cura, que Deus curasse a minha mãe. Deus curou. Falei, curou mesmo. A partir de agora, ela não tem mais doença, ela não tem mais sofrimento, ela não tem mais dor, porque a partir de agora ela está na mansão celestial. Nós não vimos a cura dela aqui, mas Deus a recebeu lá, sarada, para a glória do nome dele. Então, amados, a vida continua e é assim, né? Nós não fomos preparados para esse negócio de morte,
E quando alguém próximo morre, a gente fica sempre assim numa tristeza muito grande. Se a gente sabe de alguém que morreu na esquina, a gente já fica triste, quanto mais alguém assim do nosso convívio, né? Mas, amados, o texto que nós lemos aqui, o contexto é parecido. O Jairo, ele tem uma importância muito grande na sua época, porque o Jairo, ele era chefe da sinagoga, e entre as atribuições que ele tinha a atribuição de administrar a sinagoga. Ele era uma figura espiritual, religiosa importante, exercia um cargo importante. Ele não apenas administrava a sinagoga, que ainda não conhecia diretamente a Jesus, esse homem, ele resolve ir até Jesus, porque a fama de Jesus crescia, todo mundo já conhecia nesse momento Jesus, e esse homem já não tendo mais recursos, já não tendo mais condições de resolver o problema da sua filha, esse homem vai até Jesus. E chegando até Jesus, esse homem tem uma atitude louvável, porque no verso 41 diz: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. O Jairo, mesmo sendo alguém importante, alguém com uma certa autoridade, quando ele chega até Jesus, ele reconhece ser Jesus uma autoridade superior. Ele reconhece ser Jesus alguém maior do que ele. E ele, quando chega até Jesus, ele se prostra diante de Jesus. E se prostrando diante de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, ele suplica ao Senhor, que o Senhor vá com ele até a sua casa. Jesus, então, vai com ele até a sua casa. E, chegando próximo, o verso 49 diz: falava ele ainda, quando uma pessoa da casa do chefe da sinagoga chega dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. E aquele homem recebe essa palavra não é uma palavra falsa, é uma palavra verdadeira. Essa palavra não é uma palavra inventada, é uma verdade. Só que é uma verdade que traz para ele o fim, traz para ele a derrota, traz para ele a tristeza. E aí Jesus chega para ele, Jesus ouve isso e diz: não temas, crê somente, e ela será salva. Jairo agora tem duas palavras. Tem a palavra de quem chega da sua casa dizendo: olha, a menina morreu. Melhor até você não incomodar mais o mestre. E ele tem a palavra de Jesus: não temas, crê somente. Às vezes na nossa vida é assim, irmãos. Às vezes na nossa caminhada nós temos duas palavras. A palavra que vem de Deus e a palavra que vem do homem. Às vezes nós temos a palavra que vem da medicina e a palavra que vem de Deus. Às vezes nós temos a palavra que é temporal, que é humana, que é do plano terreno, e nós temos a palavra divina, a palavra de Deus. A grande questão é: a que palavra nós damos ouvidos? Se damos ouvido à voz de Deus, ou se damos ouvido à voz das impossibilidades. E às vezes até a voz humana tem certa razão, porque de fato a menina já estava morta. A menina já havia morrido e já do ponto de vista humano já não tinha mais o que fazer. Mas Jesus, ouvindo aquilo, fala para o Jairo: não temas, crê somente. Jairo está agora diante de duas palavras. Ele está diante de duas alternativas, de dois caminhos. Ou ele crê em Jesus, ou ele recebe aquela palavra. A palavra que ele recebeu não precisava nem de fé. A palavra que ele recebeu daquele pessoal que chega até ele é uma palavra de constatação. É uma palavra verídica, é uma palavra verdadeira. É uma informação que diz: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Ele não precisa nem de fé
para acreditar nisso? Porque isso é uma verdade. Porque isso já está estabelecido. Mas Jesus, quando fala para ele, não temas, crê somente, aquele homem agora tem a fé dele desafiada. Esse homem tem fé? Tem fé. Ele tanto tem fé, que a filha dele estando doente, ele deixa em casa a esposa, a filha, e ele vai até Jesus, e chegando até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, e suplica que Jesus vá com ele até a sua casa. Esse homem tem fé. Mas agora, diante daquilo que ele ouve, diante dessa informação, a fé desse rapaz está sendo provada. A fé dele agora está sendo colocada em xeque. E agora? Crê naquilo que Jesus diz ou se entrega à informação que ele acabou de receber? Na nossa caminhada, muitas vezes, amados, é isso que se apresenta diante de nós. Ou a gente crê que Jesus tem a última palavra na nossa vida, ou a gente se entrega às evidências daquilo que nos falam que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais esperança. Para andar com Jesus tem que ser pela fé. E andar pela fé é você acreditar, é você crer contra a esperança humana. A Bíblia diz que Abraão foi justificado por isso. Abraão creu contra a esperança, quando o corpo dele já estava amortecido, quando ele já não tinha mais possibilidade de gerar filhos, quando a sua mulher, que já a despeito já de ser estéril, agora já está com a idade avançada, Deus falou com ele que iria gerar um filho, ele iria gerar um filho, e o filho nasceria dele e de Sara. Diz a Bíblia que Abraão creu. E porque ele creu, isso foi imputado para a justiça. Andar com o Senhor, muitas vezes, é esse desafio. É o desafio de nos fazer crer, de nos fazer acreditar, quando tudo à nossa volta diz não, mas Ele está dizendo sim, mais vale o sim dEle do que o não humano. Mais vale acreditar naquilo que Ele fale, ainda que não tenhamos nenhuma evidência palpável, ainda que a gente não tenha nada do que se agarrar, ainda que a gente não tenha nada para poder apalpar. Se Ele falou, é o que vale. Pode vir um diagnóstico, pode vir a sentença, pode vir a palavra de alguém dizendo, olha, a situação é exatamente essa. E uns já diriam, contra fatos, não há argumentos. Mas contra os fatos humanos, se Jesus diz para mim e para você, crê somente, então, se contra fatos não há argumento, contra a fé não há nada que prevaleça. A fé em Jesus faz com que qualquer diagnóstico, qualquer sentença, qualquer dificuldade seja superada. E aí, Jesus fala isso para ele, verso 51, eles continuam caminhando, tendo chegado à casa, Jesus então não permitiu que ninguém entrasse, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Por que que Jesus fez isso? Não é porque Jesus quis fazer algo apenas para os mais queridinhos, não. Por que que Jesus não permitiu que todos vissem a maravilha que ele iria operar? O verso 53 diz, e riam-se dele, porque sabiam que ela já estava morta. Jesus fala, vem Pedro, vem Tiago, vem João, além do pai e da mãe. Por quê? Porque o povo que estava ali chorando, o povo que preferiu ficar com a sentença declarada, esse povo não apenas não acreditou, mas como esse povo riu de Jesus. Esse povo ficou zombando. E aí Jesus falou, vem vocês três, vem o pai, vem a mãe, entra e chega lá.
Jesus simplesmente fala para a menina: menina, levanta-te. Imediatamente o Espírito entrou naquela menina, aquela menina se levantou, e aí todo mundo ficou maravilhado. Há dois tipos de pessoas aqui nesse episódio. Há aqueles que creem na palavra de Jesus e há aqueles que não apenas duvidam, mas zombam de Jesus. A grande questão para mim e para você, amados, é a que grupo nós pertencemos. Qual é a nossa atitude diante das adversidades da vida, quando nós temos um diagnóstico humano que é diferente da palavra que o Senhor nos dá? Qual é a nossa atitude? Cremos ou damos ouvido às evidências humanas? Eu falo para você que, do ponto de vista humano, é mais fácil, acreditar nas evidências humanas do que na palavra que Jesus nos dá. Acreditar nas evidências humanas é basear-se numa comprovação, em algo palpável, em algo que é irrefutável. Acreditar e fechar com a palavra de Jesus é ter fé, mesmo não tendo, no primeiro momento, nada sustentável do ponto de vista humano, que nos faça poder pegar, que nos faça poder enxergar, que nos faça poder compreender. Eu falei isso aqui há algum tempo atrás. Conta-se que um alpinista, ele estava subindo lá uma montanha, num lugar muito gelado, um lugar muito frio, e ele, sozinho, em dado momento, ele, não conseguindo mais subir, ele começou a cair e ficou pendurado pelas cordas. Tudo escuro, ele não tinha a exata noção de que altura que ele estava. E ele então orou. E essas coisas ficaram registradas pelo rádio dele. Enquanto ele pedia lá socorro à equipe de resgate, o rádio dele estava funcionando, então tudo que ele estava falando, isso estava sendo lá copiado de alguma maneira, estava sendo recebido pela equipe de resgate. E a equipe de resgate demorando a chegar, porque o lugar era um lugar muito de difícil acesso e escuro. Em dado momento ele começou a orar. Ele começou a orar e pedir socorro para Deus. E orando, pedindo socorro para Deus, ele escutou uma voz dizendo para ele: corta a corda. E ele orava e escutava a voz: corta a corda. E em determinado momento ele falou: Senhor, cortar a corda, mas eu estou muito alto. E a única voz que ele escutava era: corta a corda. Ele não cortou a corda. A equipe de resgate chegou até ele. Quando chegou até ele já pela manhã, o encontrou pendurado pela corda a cerca de 1 metro de altura do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele cairia de 1 metrinho, sobreviveria. Às vezes Jesus fala para mim e para você: corta a corda, ou crê em mim, a minha palavra é essa, o que eu tenho a dizer é isso. E requer de mim e de você acreditar naquilo que ele fala. Se está tudo claro, e ele vê a altura, não precisava nem de fé para poder cortar a corda. Porque ele, ao olhar, veria que a altura era pouca, cortaria a corda, não chamaria nem equipe de resgate. Mas às vezes, amados, para que eu e você vejamos o milagre de Jesus estabelecer na nossa vida, nós precisamos confiar, mesmo sem enxergar o chão. Se ele falar corta a corda, corta a corda. Para andar com Jesus é necessário ter fé. Para fechar com o diagnóstico humano, as evidências humanas nos atraem. E nesse texto tem esses dois grupos, tem esses dois tipos de pessoas. Aqueles que
se contentam, se sentenciam e já não acreditam mais a partir das evidências humanas, e aqueles que, ouvindo Jesus falar algo contrário às evidências humanas, crê que Jesus sabe o que faz, Jesus sabe o que fala. É por isso que no meio da igreja, amados, tem aquele grupo de pessoas que as lutas e dificuldades da vida até arranca lágrimas, até causa certa preocupação, até tira a noite de sono, mas essas pessoas não param, porque elas creem que Jesus é que tem a última palavra. Ao passo que também há nas igrejas aquele tipo de pessoa, porque não tem essa fé suficiente para fazê-la crer que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Essas pessoas o tempo todo, vão estar pedindo ajuda em oração, vão estar pedindo para que alguém ore por ela, vai estar pedindo para que alguém faça um propósito por ela, para alguém lhe ajudar, porque ela mesma, ela só consegue ver aquilo que é natural. Jesus não quer que sejamos assim. Jesus quer que sejamos como esses, que ouvindo uma palavra, por mais verdadeira que seja, dizendo, a menina já morreu, ou esse caso já não tem mais jeito, essa situação não tem mais condições, e olhando e falando assim, realmente tudo indica isso, mas ao ouvir a voz de Jesus dizendo, não temas, crê somente, Jesus quer que sejamos pessoas assim, que ouvindo a voz dele diz, para tudo, nada mais me interessa, não vou dar ouvido a mais nada, porque a voz do pastor dos pastores, a voz do Senhor dos senhores, a voz do meu pastor falou para mim que é para eu continuar, e se ele falou que é para eu continuar, eu vou continuar, nada nem ninguém vai me fazer parar. Jesus não quer que sejamos uma igreja juvenil, uma igreja imatura. Ele quer que sejamos uma igreja madura, que cada dia tenha experiências com Ele, que nos faça crescer na fé, que nos faça avançar de tal maneira, que se necessário for, mesmo não enxergando, a gente corte a corda, crendo de que Ele é aquele que vai nos sustentar, crendo que Ele é aquele que está no controle de tudo na nossa vida. Há pessoas que mesmo Jesus estando por perto, essas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver, não conseguem participar dos milagres que Jesus opera, porque falta fé. Agora há pessoas que o mestre tem prazer em chamar, vem para cá Pedro, vem para cá Tiago, vem para cá João, vem para cá você que é o pai, que foi atrás de mim, vem para cá você que é a mãe, que já está crendo em mim, vem para cá, porque vocês vão ver maravilhas. Jesus está procurando entre nós quem crê nele. Tem gente que crê nele aí nessa noite, aí dá um glória a Deus aí, amado. Aquele que crê, verá a glória de Deus. Quem crê em Jesus, vê milagres. Quem crê em Jesus, vê Jesus operar. Quem crê em Jesus, tem paz diante das adversidades. Esse homem sai da sua casa, vai até Jesus e chega lá, se humilha, se prostra diante de Jesus, voltando para casa, pensando, vamos chegar rápido em casa. O texto que eu fiz questão de pular para a gente ganhar tempo, mas do verso 43 ao verso 48, esse homem está voltando para casa e aquela mulher famosa, né? Aquela mulher que não tem nome, mas é famosa, porque ela tem lá um fluxo de sangue lá, né? Sendo jorrado ali, derramado ali durante 12 anos. Essa mulher, Jesus está caminhando, uma multidão com ele, essa mulher vai lá, toca lá nas vestes de Jesus. Jesus para, quem é que me tocou? Jesus fica ali, quem é que me tocou?
E os discípulos: Senhor, todo mundo te tocou. Olha, o Senhor está aqui no meio de uma multidão. O Senhor está perguntando quem é que tocou, Senhor? Todo mundo te tocou. Não, não, não. Alguém tocou em mim de maneira diferente. E aí a mulher então se identifica, e se identificando, Jesus falou: a tua fé te salvou. E aquela mulher foi curada, aquela mulher foi salva. Às vezes, amados, na nossa caminhada é assim. Somos cercados de pessoas e fazemos parte de um grupo de pessoas que muitas vezes quer ouvir Jesus, quer estar onde Jesus está, mas falta fé para acreditar de que Ele tem poder para curar, para transformar, para libertar. Aquela mulher falou assim: eu não preciso nem que Jesus pare, me dê total atenção, estenda a mão, coloque a mão na minha cabeça, eu não preciso nem que Ele faça isso, basta eu tocar. Se eu tocar nas vestes dele já é suficiente. Aquela mulher vai lá e toca e fica curada. O Pedro fala: Senhor, a multidão está te comprimindo aqui, está todo mundo tocando no Senhor, o Senhor está querendo... Senhor, todo mundo te tocou. Não, Pedro. Alguém tocou em mim diferente. Pela fé, nós tocamos em Jesus de forma diferente. De forma natural, nós tocamos em Jesus. Mas por que tocamos em Jesus? Jesus nos ama com amor eterno, não só a nós que estamos aqui nessa noite, mas até o pecador que está ali fora, Jesus ama e morreu por ele também. Mas quem é que está vivendo os milagres de Jesus? Quem é que está vivendo em paz, mesmo em meio a um turbilhão de problemas e situações difíceis? Aqueles que depositaram a fé em Jesus. Aqueles que não depositaram sua fé em Jesus, ainda que tenham muitos bens, ainda que tenham uma condição social muito legal, não tem paz, porque paz só tem quem verdadeiramente tocou em Jesus. Paz só tem quem verdadeiramente entregou a vida para Jesus. Nós até podemos não ter todos os bens que nós gostaríamos de ter, mas nós temos paz, porque a paz que excede todo entendimento habita em nós, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus está procurando uma igreja e está levantando nesse lugar e quer que eu e você sejamos essa igreja aqui nesse lugar, essa igreja que, ouvindo a sua voz, dá atenção à sua voz, e nada nem ninguém é capaz de roubar as verdades que essa voz profere para o nosso coração. Porque você sabe como é que o diabo age. Jesus contando um dia a parábola da semente, Jesus falou: olha, tem semente que cai à beira do caminho, tem semente que cai no solo rochoso, tem semente que cai num solo espinhoso. E aí, filho, o que cai nesses solos, o que cai nesses terrenos, o diabo vem e rouba. Mas aquela palavra, aquela semente que é lançada num coração cuja terra é fértil, é trabalhada, essa semente é plantada, essa semente cresce, germina, cresce e frutifica para a glória de Deus. O diabo está roubando a palavra que é lançada em vários corações, porque muitos corações ou é beira de caminho, ou é solo rochoso, ou é espinhos. Mas o coração cuja terra é uma terra tratada, o diabo não tem poder para roubar, porque a palavra de Deus ela é lançada, a semente é plantada, o Espírito Santo rega e faz crescer, faz germinar, faz frutificar para a glória do Senhor. É por isso, meu irmão, que eu vou falar para você. Nesse mundo tem muitos prazeres, tem muita coisa que a nossa carne gosta e vibra nesse mundo, mas nada supera aquilo que em Jesus nós encontramos. Por isso nós não largamos Jesus, por isso Jesus está conosco todos os dias, nos sustentando. Às vezes a gente pensa assim: dá vontade de parar, eu estou triste, o negócio está difícil, isso ou aquilo, mas isso não passa de um momento, porque nós sabemos quem é o nosso Senhor, nós sabemos que sem Ele nós não temos vida, só nele temos vida. Um dia Jesus estava pregando e ele estava meio
fogo puro, né? E estava lá e pá, e pá, e pá, e pá. Aí todo mundo, nossa, o discurso está difícil, o negócio está duro, o sermão está muito complicado. Aí o Pedrão, nosso amigo Pedro, né? O Pedrão fala, ô Senhor, dá uma melhorada aí, Senhor, dá uma melhorada no discurso aí, Senhor, dá uma melhorada na pregação aí, Senhor. Ah, Senhor, de repente é bom ir sexta-feira lá na escola de líderes, para poder aprender um pouquinho melhor aí essa questão aí de pregar, né? Ô, Senhor, o Senhor está muito, o Senhor está batendo muito. Aí Jesus olha para o Pedrão e fala, ah, Pedrão, se quiser ir, pode ir também. Aí qual a resposta do Pedro? Para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde? Às vezes, amado, ele fala assim, ai, Jesus me ama, mas às vezes ele me dá umas, né? Porque ele nos ama. Como é que o pastor cuida da ovelha? Vamos lá, ovelhinha amada, está aqui o pasto verdejante, come aí. E aí come lá aquele pasto verdejante. Vem cá, ovelhinha amada, bebe essa aguinha aqui, vai lá, bebe essa aguinha. Mas daqui a pouco ele dá uma olhada assim, e tem uma ovelhinha dando uma desgarrada, ele vai lá e pega o cajado do pastor e puxa aquela ovelha, né? E o que é legal, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me para a água de descanso, refrigera a minha alma, só coisa boa. Aí daqui a pouco ele fala, a tua vara e o teu cajado me consola. Eita glória, de vez em quando ele vem com a vara e com o cajado e consola, dá uma consolada. Mas por quê? Porque nos ama. Aí de vez em quando ele vai lá, ele é o pastor, consola, conforta, corrige, cuida. E aí, amado, a gente fala assim, para onde que eu vou? Eu não vou para lugar nenhum. Às vezes a gente vem para a igreja, aí o irmãozinho, tem alguns irmãozinhos que em dado momento da sua caminhada, que em dado momento da sua vida, parece ter o ministério de nos tirar do sério. Sangue de Jesus tem poder, não é? Tem alguns irmãozinhos que em dado momento da vida, parece ter o ministério de perturbar nossas ideias. Mas porque nós somos de Jesus, não vai ter irmãozinho com ministério de nos tirar do sério, que vai nos fazer parar. Porque nós estamos aqui nessa igreja em primeiro lugar, por causa daquele que é, que era e que há de vir, por causa de Jesus. E sabe o que é mais engraçado nessa história? É porque às vezes nós enxergamos isso nos irmãozinhos. Vou falar baixo, tá? Mas às vezes, nós é que somos esses irmãozinhos. Vou até beber uma água, porque eu sei que você ficou agora meio abalado. É porque a gente só consegue enxergar o que o outro nos faz. Mas nós não percebemos, às vezes, o que nós fazemos com os outros. Às vezes é o outro que, misericórdia, como diria Paulo Leite, parece ser aquela ovelha canto de unha, né? Aquela pelezinha que tu não sabe se tu arranca ou se tu deixa, né? Se deixar incomoda, se arrancar arde. O que tu faz? Senhor da glória, não sei o que eu faço, né? Mas às vezes, irmãos, somos nós que não compreendemos, somos nós que não falamos direito, somos nós que deixamos de fazer alguma coisa. Então, irmão, primeira coisa, eu estou na igreja por causa de quem? Por causa de Jesus. Se eu estou aqui por causa de Jesus, eu não deixo de estar aqui por causa de ninguém. Eu estou aqui por causa de Jesus. Quem está aqui por causa de Jesus aí fala glória a Deus. Olha isso, amado. Então ninguém nos tira daqui, porque nós estamos aqui por causa de Jesus. É por causa de Jesus, só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele, mais ninguém. Irmãos, vamos imaginar os discípulos. 12 camaradas que andavam mais lado a lado ali com Jesus. Aí vamos lá, a extra classe. Pedro, Tiago e João. Em todos os episódios mais
exponenciais, eram os três que estavam com Jesus. Aqui são os três, na transfiguração eram os três, no Getsêmanes os três, na maioria dos casos mais imponentes, os três estão com Jesus. O Pedro, esse cabra bom, será que ele era um cara fácil de lidar? Tudo o cara queria se estar na frente, falando isso e aquilo. Cara, imagina lidar com Tomé, o cara que só quer saber de... Não, eu quero evidência, eu quero a prova, eu quero ver. Se eu não ver, não adianta. Ah, é, Tomé? Você tem que ver para crer? Então vem cá, Tomé. Olha a marca aqui na mão. Ih, rapaz, como diria a música, tem crente Tomé, que só crê se vê. Se não vê, não crê. Meu Deus. Mas aí também fala lá que tem crente Sansão. Ele pode contra o exército, só não pode contra a mulher. Sangue de Jesus tem poder. Essa música aí não dá certo não, né? Meu Deus do céu, tem uma música aí doida aí, né? Só Jesus na causa. Mas aí você vai para João, que mais tarde é o cara do amor. Mas um dia está Jesus, os discípulos estão meio que no monte, olhando para Jerusalém, e Jesus está falando assim, Jerusalém. Jesus está meio que suspirando e lamentando e tal. Aí daqui a pouco, a brilhante ideia do João, Senhor, quer que a gente ore agora para descer fogo do céu sobre a cabeça desses pecadores aí? Aí Jesus, ô João, você não sabe a que espírito nós pertencemos não, cara? Baixa a bola, cara, baixa a bola. Cara, agora tu imagina ter que lidar com o Judas. Imagina. Porque um dos evangelhos distingue, dizendo que ele era ladrão. Entre os discípulos já se sabia a fama de Judas. Os outros 11 deixaram de seguir a Jesus por causa de Judas? Não. Não deixaram, não. E muito interessante é que naquela época, alguns escândalos surgiram. Algumas pessoas que diziam ser, não eram. Mas isso não fez com que os crentes maduros abandonassem a Jesus. Pior do que isso, nem a morte dos apóstolos, nem a morte dos crentes foi suficiente para fazer com que o povo deixasse de crer e de seguir a Jesus. E os discípulos são um negócio assim muito interessante. Os discípulos, enquanto estão com Jesus, Jesus morre, 3 dias eles ficam escondidos, desesperados, Jesus ressuscita, cerca de 40 dias, aparecendo aqui, ali, acolá, falando uma coisa aqui, outra ali, ensinando algo aqui, ali, acolá. E de repente Jesus vai para o céu e diz para eles, fique aí em Jerusalém, hein? Olha a promessa que foi feita. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8. Jesus então está subindo e eles estão todos olhando, vendo Jesus subindo. Jesus está subindo e de repente aparece lá 2 varões lá perto dele que eles não estão nem vendo. Eles estão contemplando, vendo Jesus subir. E aí daqui a pouco falam para ele assim, olha aí, vocês aí. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo agora ser assunto aos céus, um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas olha, dê ouvido àquilo que ele falou. E aí os discípulos então ficam ali em Jerusalém, aí oram, e estão ali orando. Quando chega no final da festa, o Espírito Santo é derramado e o povo fica cheio do Espírito Santo. E aí aqueles discípulos que quando Jesus morre na sexta-feira, fica sexta, sábado e domingo escondido em casa com medo de morrer, agora cheio do poder do Espírito Santo, esses caras vão para as ruas e começam a pregar.
E aí começa a se converter gente aqui, começa a se converter gente ali, sinais e prodígios, maravilha. Daqui a pouco as autoridades chamam esses caras, proíbem esses caras de pregar o evangelho, e eles falam, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E começa a pregar, e uma coisa extraordinária acontece naquele lugar, a igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vem uma perseguição ferrenha, vem um doido chamado Nero para iluminar o seu jardim, pega lá, bota uma madeira, bota o crente amarrado assim na pilastra, taca betume, taca fogo para poder iluminar lá o seu jardim, e os crentes morrem louvando, morrem dando glória a Deus, e quanto mais o diabo perseguia, maltratava, matava a crente, mais pessoas se convertiam. O que é isso, amado? Isso é a loucura do evangelho, é o poder de Deus que transforma o homem, que faz com que o homem olhe assim e fale assim, não é possível que aquele camarada ali está disposto a morrer por esse tal de Jesus, eu quero saber quem é esse tal de Jesus, que o impulsiona a morrer, então eu quero saber. E as pessoas curiosas, de repente o Espírito Santo fazia a obra e a pessoa estava lá, eu agora sei quem é Jesus, e Jesus é o Senhor da minha vida, e vale a pena morrer por Ele, vale a pena pregar o Evangelho, e uma coisa extraordinária, o que é isso, amado? É fé em Jesus. Por isso, meu irmão, você está aqui nessa noite, não é porque você crê no pastor, você está aqui nessa noite, não é porque você veio para um momento social, um clube, não, você está aqui nessa noite porque você crê em Jesus, amém? E se você crê em Jesus, se nós cremos em Jesus, nós precisamos definitivamente dar ouvidos à voz de Deus, somente a voz de Deus. As coisas terrenas até têm um certo valor, as coisas terrenas têm até uma certa relevância, mas a relevância maior é aquilo que vem do trono da graça do Todo-Poderoso. De repente, o diagnóstico é correto, de repente, a situação é essa mesmo, do ponto de vista humano, acabou, não tem mais jeito, faliu, não tem mais solução, mas se o Senhor fala para mim e para você, não temas, crê somente, então a gente continua, a gente avança, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Ele é poderoso para fazer na nossa vida além, muito além do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele tem poder para operar na minha e na tua vida. Por isso, meu irmão, sejamos como Jairo, aprendamos a nos prostrar, não diante das dificuldades, mas aprendamos a nos prostrar diante de Jesus, que é o Senhor da nossa vida. Quando vier as palavras, não fique com aquilo que é a palavra humana, fique sempre com aquilo que é a palavra de Jesus, porque ela é que importa, ela que é a verdadeira para mim e para a tua vida. Quando alguém falar, não tem mais jeito, não, o meu Deus, eu quero saber o que o meu Deus tem a dizer. E se o teu Deus disser contrário do que aquilo que o homem está falando, acredite no que Jesus está falando. Tem gente em volta que porque ouviu a voz e atestou, está rindo e está zombando, ou não está acreditando, não se deixa contaminar por aqueles que não têm fé. Você foi chamado para ter fé, você foi chamado para acreditar, você foi chamado para ter uma viva esperança em Jesus. Ele é que tem a primeira e a última palavra na minha e na tua vida. Então, meu irmão, se esforce, busque mais, ouvir a voz de Jesus, porque a voz de Jesus é inconfundível, é incomparável. A voz de Jesus nos aponta o caminho que nós devemos seguir. Que Ele nos abençoe, amado, que Ele nos fortaleça, que sejamos como esses, Pedro, Tiago e João, que vai até onde Jesus está operando sinais e maravilhas. Que sejamos como esse homem, chamado Jairo, que estejamos prontos a nos prostrarmos diante de Jesus. Que sejamos como aquela mulher, e olha que coisa linda, amado. Essa garota, com 12 anos, essa garota morre. Jesus chega lá, ressuscita essa garota. A vida dessa garota nunca mais foi a mesma. Para onde essa garota ia, as pessoas queriam apertar, queriam apalpar, queriam ver. E de repente essa garotinha caminhando lá, brincando, indo para um lado para o outro, e de repente alguém dizendo, lá, é aquela lá, é a filha do Jairo. Quem?
a filha do Jairo. O que tem ela? Jesus ressuscitou ela, essa garota com 12 anos morreu. Então imagina isso, amado. Nunca mais a vida daquela garota foi a mesma, porque aquela garota foi uma testemunha viva do poder de Jesus. Quem já teve um encontro com Jesus aí, dá um glória a Deus. Tua vida nunca mais foi a mesma. Desde o dia em que você nasceu de novo, você tem um testemunho a dar. Quem já experimentou milagres aí de Deus em sua vida aí, diz um glória a Deus. Você nunca mais é o mesmo, amado. Fala daquilo que Jesus fez na tua vida, crente. Abre essa boca e fala, eu vou falar, todo mundo vai saber o que Deus já fez por mim. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Vou parar por aqui, senão eu vou me empolgar e vou voltar para outro texto e a gente não vai parar, vai virar vigília. Vamos louvar o Senhor? A Rosinhas de Jesus, venham louvar ao Senhor. Ih, rapaz, foi quase, estou vendo 1, 2, 3, só três, parou em 3, 4, não temas, a blusa aí, agora que eu vi a blusa delas, aí, ela, crê somente aí,